Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não? Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Agora você estava facetando o seu início, quando você disse que foi lateral esquerdo, estava esperando você falar que foi atacante, porque o Léo... Eu sempre tive esse dom pra fazer gol. Então... O Léo é o quarto zagueiro artilheiro do Brasileirão. Da história do Brasileirão. 33 gols. Não, eu acho que, se eu não me engano, eu sou o segundo hoje. É o segundo? É o Hever, é o primeiro, com 36, e eu sou o segundo zagueiro com o maior 33. artilheiro, com 35 gols. Ah, 35. 35 gols. Ou o Hever com 35 e eu 34. Acho que você pode levantar. Caraca, é muito eu gol, sou mano. o segundo zagueiro Com mais gols, com né? mais gols do Campeonato Brasileiro. E por que tu tinha esse... Era nato seu? Você Era trabalhava? nato meu, né? Porque na várzea ali, né, nos times de bairro, você acaba não só jogando numa posição, né? Então, com talento, você joga ali de centroavante, você joga de meia, né? Então, eu sempre busquei o gol, né? E quando eu jogava como lateral, eu era o mais velho do time de bairro, então eu sempre joguei ali buscando gol, sempre me deram liberdade. Vai, moleque, vai pequeno, vai que a gente te protege aqui, vai pra cima, e assim foi. Então eu sempre tive um trato, né, e um refino ali, um tato muito, uma proximidade muito forte com o gol, né? Caraca, sensacional, mano. Porque é difícil hoje em dia um zagueiro tão artilheiro assim. Como... É difícil, né? Um zagueiro fazer muitos gols durante uma temporada só, ou manter uma sequência de gols durante as temporadas é muito difícil. Não, aí não é qualquer... Mas tem que se preparar também, né? Então, eu fui identificando durante a minha carreira aquilo que eu tinha de bom, né? De forte, que era o cabeceio, que era a altura, né? Que é a impulsão, e dali fui melhorando e potencializando, fui aprimorando. Agora, dessas duas questões, qual é o seu primeiro gol na Série A, você lembra? Meu primeiro gol na Série A foi no Palmeiras Brasileiro, Campeonato Brasileiro, contra o Santa Cruz... Palmeiras. Tu jogou no Palmeiras? Eu joguei no Palmeiras em 2005 e em 2006 foi o meu primeiro gol na Série A, assim, contra o Santa Cruz. Caraca. Se não me engano, um gol de cabeça. Foi e ali depois... começou a minha história. E outra Ganhamos, coisa... se eu não me engano, de 2-1 esse jogo lá no antigo Parque Antártica. O Parque Antártica. E perguntando também do primeiro cara que tu marcou assim... Que tu falou, caralho, mano, olha quem que eu tô marcando aqui, mano. Na minha época, quando eu me profissionalizei, era marcar Romário, marcar... Só isso, né? Marcar só o Romário já era difícil. Então, comecei minha carreira no América do Rio, tento que marcar o Romário. Então, o Romário contra o América dava... Não. Dava sempre mais Vasco. Então, eu sempre tinha que passar por esse desafio, porque marcar o baixinho não é fácil. Marcar o Edilson, marcar o Edmundo. Caraca, então, nunca foi fácil. Marcar o Sávio, né? Então, quando nos enfrentávamos naquela época, era bem mais complicado, né? Então, tive que me acostumar a esse nível, né? De só de desafio. cara, né? Só de cara. Com 20 anos, 21, ter que marcar o Romário. Você é um zagueiro que, ao longo da tua carreira... A tua estatura sempre ajudou muito, você sempre se impôs, né? Fisicamente, você também sempre foi um zagueiro rápido também. Sim. Acompanhava. Sempre fui um zagueiro mais rápido, né? Por ser também mais magro, né? Sim. Mas sempre fui mais leve, então, e longilíneo, então sempre fui um zagueiro mais rápido e conseguia acompanhar determinados movimentos. A preferência era ir pra cima dos caras quando você encarar o adversário. O cara que vai vir pra mim aqui pra marcar é o mais veloz, que você conseguia acompanhar. Ou o cara que era mais fixo, o centroavantão, esse, e te incomodava mais? Qual dos dois te... O centroavante que era mais forte, que fazia um bom pivô, era o que mais me incomodava, porque eu tinha que demandar mais força, né? Então não era tão forte, né? Então isso sempre me incomodou, um zagueiro de um bom pivô ali, né? Marcando o Washington, por exemplo, Coração Valente, por exemplo, era um jogador que sempre usava o corpo. Adriano, por exemplo, um jogador que sempre usou o corpo. Né? Então, esse jogador sempre foi o maior desafio, porque menos força eu tinha, de também grande altura, e me dificultava muito dentro do campo essas demandas. Né? Tem alguma resenha de atacante falando contigo, tu falando com o cara? Assim, resenha que eu lembro não, mas na minha época, na minha formação, sempre fui muito trash talk, né? Você sempre tinha que falar muita merda. Né? Então aqui, ó, vai pra lá. Porque tá trabalhando como legal. Hoje se diminui muito, até pelo número de câmeras que se tem, né? Por tudo aquilo que hoje o futebol, né, envolve. Tem que falar que, ó, vou te matar, mas com a mão no...
Vou te matar. Eu vou te quebrar, ó, vai pra lá porque eu vou te quebrar no meio, né? Antigamente era muito assim, né? Então você tinha que se impor não só fisicamente e tecnicamente, você tinha que se impor também na voz, né? Falando pra você também ganhar o seu espaço. Tinha atacante que peidava na pressão? Depende, né? Depende. Tinha, mas aqui tinha alguns que vinham pra cima e não se incomodavam, só olhava pra trás e falavam assim, você não. Aí, tipo, você tinha que dar um jeito. Aí... Tu lembra de algum jogo assim, tu com um cara, o cara contigo, assim, com esse embate? Olha, eu sou muito ruim de memória, mas eu vou tentar lembrar de alguém até o final da história. Mas tinha muitos casos onde eu tinha que me impor em cima do centroavante e não conseguia lidar com aquelas circunstâncias e tinha que ir meio que empurrando a banho-maria ali para tentar, né, vencer aqueles duelos ali, né? Mas falar no ouvido sempre foi algo que eu aprendi e tive que falar no ouvido dos caras para poder me virar nessa situação. Desestabilizar. Desestabilizar. Vai lembrando esse vou lembrar. Era o mais chato e tal, porque isso aí rola direto. O Ronaldo veio aqui, né? O Ronaldo lembrou o Ronaldo um pouco antes de você, né? Muito antes. Bem antes. Aqui em Minas, lá no Rio também, mas mais em Minas, que lá era no São Cristóvão. Contando que foi na mídia falar que ia fazer 3 gols no adversário aqui do interior. Levou 3 socão na boca. Eu vi essa parte. Ele disse que fez os 3 gols, mas levou os 3 socão na boca. Ele saiu com um saldo quase que 0, né? 3 socos e 3... 3 gols, né? Empatou. Ele falou... Empatado. Engraçado que ele citou esses eventos e a galera foi buscar. O Mozart, como o Mozart caçava em campo, o Mozart intimidava com as travas ali, ia pra dentro. E do Júlio Baiano também. Que enfrentou O Júlio Baiano era os carrinhos da vida. Né? Carrinho e pisava e fazia e falava, cala tua boca isso aqui. O zagueiro que... E é o Ronaldo Fenômeno. Vê como é que... O Léo lembrou bem, né? Nos anos 90, a zagueirada não aliviava. Não aliviava. Era muito, não só na bola, mas também na imposição física, né? Eu peguei um pouco dessa fase e tentava me impor também dessa maneira, né? Mas às vezes era um soco na costela, às vezes aquele recorreco. Quem que Então... falaram outro dia que o cara socava a costela? Especialista em soco na costela. Eu esqueci qual era o zagueiro. Lembra? Alguém falou isso aqui no chat. E não era um zagueiro com cara de mão, não. Era um Antônio Carlos, Zago. Antônio Carlos. O Zago, Bufo. Zago. Só tinha uma mira ali na costela. Usava determinadas estratégias para se aproximar do centroavante, já dando uma cutucada corpo a corpo da área ou fora da área, né? Para já dar uma sustentada na costela e dar ali. Isso é muito foda. O Mauro Galvão. Você olha o Mauro Galvão assim... Elegante. O Mauro Galvão tinha Fino, né? O cara... várias táticas. Viu o Mauro Galvão falando que na área eu tinha um negócio. Chegava o atacante invertido, não fazia alarde. Posicionava, deixava meu pé em cima do pé dele. E rodava e pisava rodando, né? Já chegava, pisava e rodava já para... E aí ele ia tentar sair, pro juiz, o cara tá se jogando. Mas o pezinho dele ali, ó... Tá prendendo e tá travando. Essas estratégias nós usamos na maioria dos zagueiros dessa época, dos anos 90, 2000, e hoje em dia também se usa muito, mas com menos frequência, de tentar intimidar com esses tipos de situações, né? O atacante para tentar levar alguma vantagem, né? E com estratégia para também se beneficiar e se impor também dentro da posição, né? Eu fui formado assim. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!